Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso FluaCast, que é o nosso podcast da Flua. E hoje a gente vai ter mais um bate-papo sobre alimentação, sobre nutrição, sobre estética. Daqui a pouquinho você vai saber mais sobre o nosso tema de hoje. Eu sou a Ale Carreiro e eu tô aqui junto com a Ale Godoy, minha sócia, e duas nutris do nosso time da Flua, Manu e Ana Lu. Isso aí, e hoje então a gente vai falar sobre saúde e estética. Será que é possível andar junto essas duas coisas? Polêmico. Polêmico, né? Eu vou começar dando minha opinião. Eu acho que mas tem muita coisa para acontecer para, de fato, a gente conseguir fazer com que essas duas coisas andem junto de forma saudável, né? Acho que a gente teve um pouco dessa discussão semana passada, enquanto a gente estava pensando aqui na nossa conversa, e é isso que a gente vai conversar hoje. E aí, Ana Lu, eu queria começar já perguntando para você, conta um pouquinho mais para a gente, então, do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, o que é saúde? Então, Lê, é curioso pensar sobre a definição de saúde da OMS, porque eles trazem não só a ausência de doença, mas também um bem-estar físico, emocional e social, que me fez refletir sobre como é difícil tapar todos esses buraquinhos, né? Uhum. Cumprir todos esses checks para, enfim, bater o martelo que você é uma pessoa saudável. Fiquei refletindo bastante sobre isso para trazer para vocês essa definição. A gente tem um amigo médico de estilo de vida. E aí ele fala que... Ele trouxe numa discussão nossa, né, Lê? Que tem um artigo que ele fala que se a gente fosse seguir todas as recomendações de saúde, seja de atividade física, de nutrição, de sono, de estresse, enfim, de tudo na vida, o dia tinha que ter 48 horas. E não tem, gente. Não tem. Então, é um pouco mais difícil, eu acho, né? Desafiador a gente seguir essas recomendações sobre essa parte de saúde. Sim. Então, isso é importante. Lê, então, conta um pouco pra gente se a percepção de saúde ela é igual para todo mundo. Eu ia até trazer uma boa notícia, né? Que não necessariamente a gente precisa ter essa visão tão quadradinha aí da OMS, que, né, fala dessa saúde integral, né? Da gente ter, assim, tudo muito bom. O Capra, que é um filósofo, pesquisador e também um grande estudioso da visão sistêmica de saúde, ele vai trazer essa visão de que a saúde é um processo dinâmico, né? Então, é algo que a gente vai ter momentos que vai estar saudável em alguns aspectos, em outros não necessariamente, a gente pode transitar. E dentro dessa visão, ele traz essa ideia de flexibilidade, o que me trouxe um certo alívio pensando na saúde, porque a gente não vai estar bom em tudo sempre, aquela nota 10 que a gente já conversou e depois a gente fala um pouquinho aqui. Então, a gente consegue transitar um pouco mais entre o que eu tô dando conta hoje, eu consigo cuidar, e aquilo que talvez esteja um pouco mais difícil nesse seu cenário, nesse contexto. Perfeito. Manu, conta pra gente quais as formas que a gente pode medir se a nossa saúde vai bem. Eu acredito que como a pessoa se sente é uma forma, né, de medir a saúde. Então, como que tá a disposição dessa pessoa, se ela tá dormindo bem, se ela tá indo no banheiro, se o cabelo tá forte, a unha, tudo isso. Então, acho que um primeiro ponto é como que ela tá se sentindo. Perfeito. Eu acho que tem como a gente medir também, né, por meio de exames laboratoriais, pressão arterial também, né? Acho que aí pro meio médico. Exames laboratoriais, exato. né? Exame de sangue, né? Colesterol, como, né? Aquilo que a gente Glicemia. faz todo ano, né? Sim. O médico vai saber te dizer. Exato. E acredito que também um pouco do estilo de vida dessa pessoa, né? Então, consumo de bebida alcoólica, se a alimentação também tá equilibrada, rotina de exercício físico, atividade física aí. Tabagismo, acho que são esses 3 pontos que eu pensaria, né, em forma de medir saúde. E eu acho que eu quero acrescentar se a pessoa está dormindo bem, né? Como é que está o sono. Quando a gente fala muito de autopercepção de saúde também, né? Então, como que a pessoa está se sentindo, porque a saúde, ela é
relativo para cada pessoa. Quando a gente nas palestras pergunta, quero ter mais qualidade de vida. O que é mais qualidade de vida para você? Tem gente que traz, é eu poder brincar com os meus filhos. Tem gente que fala, não, eu quero conseguir trabalhar mais. Não, eu quero conseguir subir algum degrau da escada sem me sentir ofegante. Então, a gente precisa, trazendo o que a Ana Lu trouxe, né, de todos esses parâmetros que tem, né, que a Organização Mundial de Saúde traz, é como, na prática, a gente se sente, né, no dia a dia, mas isso que a Manu trouxe, né, dos exames, dos parâmetros de saúde que a gente tem para medir como essa pessoa tá. Perfeito. Vocês perceberam que a gente não falou de peso, né? A gente está falando de saúde aqui, e a gente em nenhum momento falou de peso. E aí eu queria começar a trazer um pouco, então, essa questão do peso, porque a gente sabe que isso é muito, muito forte na vida das pessoas. E aí, Ana Lu, fala pra gente um pouquinho de estética. Então, o que é estética do ponto de vista de nutrição? Tá, legal. Realmente, eu percebo que nas conversas com pessoas que não são da área da nutrição, então amigos ou até, enfim, pacientes, o peso vem muito forte. Mas quando a gente está falando de estética, de perfil estético em um atendimento nutricional, a gente cai muito pro pensamento de padrão de beleza, né? Então, o que está vendido como aceito na sociedade hoje em dia? O que é belo? O que vão me aceitar se eu estiver aparecendo como? E é um conceito que já se transformou muito ao longo do tempo. A gente consegue ver isso, pegar em dados históricos. Então, muito antigamente, as pessoas acreditavam que se você era mais gordinho, você tinha mais fartura, você tinha mais condição financeira para ter aqueles alimentos e, por isso, aparentar tá daquele jeito. Conforme o tempo foi passando, então, a gente foi vendo uma transformação desses conceitos, então, um boom de top models e aí corpos extremamente magros. Até ano passado, a gente estava vendo um pouquinho de uma fissura por uma muscularidade, por atividade física, corpos torneados, bem definidos. Aquele saradão, né? Saradão. E agora, eu tenho visto bastante esse ano uma volta com tudo de uma extrema magreza, uma magreza que está vendida, assim, como o que todas querem chegar, principalmente as mulheres aqui. Eu estou pensando nelas neste momento. Especialmente, né? Manu, a Manu é especialista em nutrição esportiva. Fala um pouco como que as pessoas chegam no consultório em relação à expectativa delas do percentual de gordura. Eu acho que é interessante porque, às vezes, elas fazem uma bioimpedância, né? E aí elas chegam falando... Meu treinador falou que eu tô com um percentual de gordura alto, então eu preciso emagrecer. Entendo que, né? Aí entra essa questão da confusão, né? Preciso emagrecer por saúde, como, né? Isso foi colocado, acho que, com esse profissional. E aí é importante entender o que é esse percentual de gordura, né? Que eu acho que, primeiro, é quando a gente divide, né, o corpo em 2 compartimentos. Então, a massa gorda e o resto, que seria a massa livre de gordura, que é entre os músculos, órgãos, ossos e tudo isso. E água? E água, importante. E não existem valores de referência na literatura, assim, que associa, né, percentual de gordura à saúde, ou parâmetros de saúde, né? A risco cardiovascular, por exemplo. E é interessante que quando a gente mede o percentual de gordura pelo método de pregas cutâneas, que todo mundo acho que já viu, né? Já foi apertado algum dia na academia, dói aquele negócio. Ou pelo nutricionista, né? Nutricionista, A gente está estimando que é uma gordura subcutânea, que a gente chama, né? Que é essa gordura que a gente aperta, consegue... É palpável. Segurar, né? Exato. É da barriguinha ou do culote, tudo isso. E essa gordura, ela não é uma gordura que está relacionada a riscos, né? Que nem a gordura visceral, que é a gordura que tá nos órgãos. Aquela barriga dura, sabe? Que você conhece, daquelas pessoas que, né? Que ficam com ela firme. Essa é a gordurinha visceral, né? Exato. A gordura que tá também no fígado, que muita gente já fez exame. E aí o médico falou, tem gordura no fígado, né? Então, Sim. É isso. E aí, pra gente estimar um pouco dessa gordura visceral, a gente já consegue ter parâmetros, né? Que é, por exemplo, a circunferência abdominal. Que aí a gente tá falando de... Uma medida que está relacionada a risco cardiovascular, por exemplo. Então, quando essa pessoa chega no consultório, né, falando que precisa baixar o percentual de gordura,
a gente tá falando mais sobre uma questão estética aí, e não de saúde necessariamente. Perfeito. E o louco, acho que também já atendi muito nutrição esportiva, é que as pessoas elas têm um ideal, um percentual X na cabeça delas, mágico na cabeça delas, e aí elas falam, eu tô com 30, eu queria estar com 25. Mas por que você queria estar com 25? Tipo, da onde que você tirou esse 25? Não sei, né? É meio que isso, assim, é muito louco. Ou, porque me falaram que eu tenho que estar, ou porque eu vi que o atleta, né, lá tá com aquele percentual, ou aquela modelo tá com o percentual. Então, mas sem parâmetro nenhum, sem, né? Não tem uma lógica em relação ao número. Ela só olha o número e fala, nossa, tá alto. É só isso que ela, né, que ela enxerga. E até, né, Lê, eu acho que tem uma visão meio que quanto menor, melhor. Isso, né? E que isso não necessariamente é uma verdade, né? E daí junto um pouco com o que a Ana Lu traz, que ela, né, que estuda um pouco mais aí também dos transtornos alimentares e tá fazendo, né, o mestrado também relacionado a isso, de que a gente vive num cenário de magreza extrema é super valorizada, né? Então, as pessoas chegam com esse pedido de, eu preciso... Eu acho que se pudesse, eles falavam 0 gordura, mas não existe isso, né? Total. E a gente precisa, né? Assim, até abrindo um parênteses rápido, a gordura, ela é importante no nosso corpo, né? Ela traz uma proteção, ela faz parte para que a gente absorva algumas vitaminas que a gente fala que só consegue ser absorvida no nosso corpo se tiver gordura. A famosa vitamina D é uma delas. A famosa, gente, que tem muita gente, Que né? agora tá suplementando pra não adianta caramba. suplementar e não ter gordura para ajudar a absorver. Exato. Então, assim, existe um papel de Hormônio. manter a sua temperatura, né? Então, quem nunca viu aquelas pessoas muito magrinhas que morrem de frio todo momento, né? Então, assim, existe um papel para que o nosso corpo também tenha a gordura aí, né? Em conjunto. Exato. E aí eu acho que é até interessante a gente falar desse novo consenso, né? De diagnóstico de obesidade, que trouxe a questão da obesidade pré-clínica, que é uma obesidade que não é considerada como doença. E sim, né? São pessoas que têm um corpo gordo, mas não têm nenhum tipo de comprometimento de tecidos ou órgãos, né? Ou os exames que Ou você os comentou exames, sim, antes, né? exato. Então, E nesse consenso fala, então, da obesidade pré-clínica, né? Que é isso, né? São pessoas que têm um corpo gordo, mas que não têm nenhum tipo de comprometimento de órgãos ou tecidos. E tem a obesidade clínica, que já tem um comprometimento aí de mobilidade, ou tecidos, ou órgãos, que aí sim a obesidade clínica é colocado como uma doença crônica. Então, foi interessante esse consenso para a gente falar também um pouco sobre estigma do peso, né? Sobre, enfim... Perfeito. Gordofobia e tudo isso. E o impacto da doença mesmo, né? Esse que acho que é o ponto. Você falou muito de risco cardiovascular, né? Então, associando a gordura, que é isso, a pessoa poder ter um infarto, a pessoa ter algum problema derrame no cérebro, AVC. então, alguma coisa nesse sentido. Então, é muito... ou aumentar até o risco dela morrer por causa, né, de um infarto, por exemplo. Então, é muito importante a gente trazer esses pontos, porque é uma das principais causas de morte, né, do Brasil e do mundo. Então, Sim. é disso que a gente está falando. Tenho certeza que todo mundo conhece alguém aqui que já infartou. Né? Tem um Com conhecido que já certeza. infartou. Lê, traz um pouco pra gente, então. Existe um peso ideal único quando a gente está falando de saúde? não. Não, Não existe, tem. gente. Porque quando a gente está falando, inclusive, de peso considerado saudável, né? O famoso IMC, que as pessoas gostam de trabalhar, né? Que é aquele índice de massa corporal, que faz aquela continha, né, do peso com a altura, né? Dividido pela altura. A gente tem uma faixa de peso que é considerada saudável, né? Então, e essa faixa, ela pode variar, eu não lembro agora os cálculos, 10 quilos, acho que mais ou 10, menos, 12 até mais, quilos. dependendo da altura. Dependendo da altura. Então, assim, a gente está falando de uma pessoa pesar, sei lá, de 50 quilos a 62 e a gente está dentro de uma faixa saudável. Então, assim, não existe um único corpo, não existe um único peso que vai garantir que eu esteja saudável. E daí, somando, e isso olhando só o IMC, né, gente? Então, assim, somando essa faixa de peso com o que a Manu trouxe dos exames, de como esse corpo funciona,
isso pode até ampliar um pouco mais, né? Porque a gente pode estar com, eventualmente, um peso um pouquinho maior pelos estudos, mas está clinicamente bem. Então, eu tô com meu colesterol bom, eu tô com a minha glicemia boa, né? Eu tô com os meus parâmetros, eu tô me sentindo bem, eu tô dormindo bem, né? Como você falou. Ou o contrário também. Eu posso estar com um peso muito baixo e porque isso existe, né, Ana Lu, quando a gente estuda transtornos, assim, vários casos de uma magreza super exagerada e tá com alteração de colesterol e você não tá bem dormindo e você não tá bem numa ansiedade. Então, isso não é uma verdade absoluta, né? A gente tem que ir associando e não existe, então, uma única resposta. Um único peso, né? Um único peso. Eu acho que a minha percepção, tá? Eu acho que existe... A gente vivia lá em 1950, por aí, né? O pessoal tinha a questão da desnutrição, aí a gente teve a questão, né, da obesidade, sobrepeso e obesidade. E aí foram tendo vários estudos mostrando que se a gente comesse um excesso de gordura, se a gente fosse um pouco mais sedentário, se a gente, enfim, né, mudasse o estilo de vida, isso levaria a gente a um caminho de doença, né, que são as doenças do estilo de vida, que a gente fala hoje das doenças do estilo de vida. E aí, eu acho que o que acabou acontecendo é que foi colocado tanto holofote em relação a essa causa-consequência, que nem sempre, né, o estudo consegue provar essa relação, mas que acaba ficando no inconsciente aí, né, coletivo, que as pessoas começaram a se apavorar. Né? E na nossa área, por exemplo, com consumo de gordura, comer açúcar, como, né, comparando a drogas, né, a questão de drogas. A questão do vício, né? Açúcar vicia. Exato, exato. Então, e aí eu acho que isso que trouxe muito sofrimento em relação, né, à comida. Ana Lu, fala um pouco pra gente sobre o que é o comer transtornado. Então, que eu acho que é um conceito que as pessoas, elas conhecem de fala o que é uma anorexia, bulimia, um transtorno alimentar. Não necessariamente elas sabem na prática o que mas elas já ouviram falar. E elas sabem sobre saúde, mas eu acho que comer transtornado hoje em dia é uma coisa que está tão forte e que as pessoas não sabem que existe. Então, conta pra gente um pouquinho o que é isso. Perfeito. Então, realmente, quando a gente pensa num comer transtornado, é diferente de um diagnóstico de um transtorno mental, como são os transtornos alimentares. Uma pessoa que tem um comer transtornado não se enquadra naquela caixinha de uma anorexia ou de uma bulimia, mas o ponto principal para a gente pensar num comer transtornado é uma relação disfuncional e que gera sofrimento para a pessoa com relação à comida. Então, e a gente vê isso se tornando cada vez mais comum, né? Normalizado. De excluir determinados alimentos ou grupos de alimentos, aquelas frases de no pain, no gain, então eu vou cortando determinadas coisas, porque daí eu vou ficar com um determinado corpo. Isso a que custo, né? Então, deixar de ter momentos sociais, deixar de ter momentos afetivos, que a comida engloba tudo isso pra gente, por conta desse medo muito grande que a Lê comentou de determinados alimentos, do vício em açúcar, do risco de comer gordura com determinadas doenças de estilo de vida, doenças cardiometabólicas. Então, acho que é importante ter isso em consideração, ter isso em mente, porque apesar de não ser um diagnóstico oficial, gera tanto sofrimento quanto. Com certeza. Até falando, né, Ana Lu, assim, um pouco do... E a Manu também vê isso muito, com certeza, nos atendimentos, desse pavor que existe hoje em dia em engordar, né? Em ganhar peso ou aumentar o peso da balança, né? Então, de fato, e daí entra, eu acho que um pouco com o que a gente está falando dessa visão estética, somado com essa visão de comer que não é muito funcional ou que não te ajuda, né? Então, assim, eu tenho pavor de comer carboidrato, eu tenho pavor de aumentar na balança, eu não posso muitas coisas, eu me limito, e isso vai gerando muita restrição, não só na alimentação, como nas relações, né, sociais, nas relações, enfim, com as pessoas mesmo, né, no seu convívio social.
Ou até essa visão, né, dicotômica dos alimentos, né? Então, isso pode, isso não pode, isso é saudável, isso não é. E é bem complicado isso, né? Total. Sim. E reparem no viés estético junto com os grupos alimentares. Hoje todo mundo sabe o que eu tô falando quando eu falo de carboidrato. As pessoas chegam no consultório falando que cortaram o pãozinho, que cortaram o macarrão porque querem emagrecer, associando o carboidrato a um grupo alimentar ao emagrecimento, à magreza, que é aquele ideal de beleza que a gente comentou. E desconsiderando total a função e a importância que isso tem para a nossa vida. Não só de funcionamento fisiológico, mas social e emocional também, né? E é interessante porque as pessoas chegam falando, né? Ah, quero comer mais proteína, quero comer mais carboidrato. E, na verdade, isso é um nutriente, né? A gente não come proteína ou carboidrato. A gente come arroz, pão, frango, ovo, né? A gente come alimentos que são fontes de, não o nutriente. Exato, é isso. Fala pra gente um pouco, Lê, então, já que estamos falando dessa monte de confusão de conceito, a confusão que existe entre magreza e saúde. Isso a gente acabou até falando um pouquinho, mas acho que é legal trazer aqui, né, que existe essa visão de que para eu estar saudável, eu preciso estar magra, ou eu preciso estar muito magro. E daí, para os homens, ainda até abrindo, né, um parênteses, para eles também tem uma pressão de força, né? Então, daí entra um pouco dessa... Eu preciso estar magro e forte, eu preciso ter aquela estética mais robusta. E isso não é uma verdade, né? A gente já encontra muitos estudos mostrando, inclusive, que uma magreza extrema, que pode ser aquele dado que a gente falou do IMC, né, muito baixo, traz um maior risco de morte. Né? Até mais do que se você tivesse com um sobrepeso, né? Um peso um pouco acima. Então, e isso a gente usa bastante, né, assim, nas palestras. Tem um gráfico de um estudo muito clássico, né? Que mostra, assim, conforme o peso está muito baixo, a curva da mortalidade está lá em cima, aí a gente vai ganhando peso, ela cai, e depois, conforme vai ganhando muito mais peso, ela vai subindo, mas numa inclinação menor do que essa da magreza, né? Ou seja, o risco é muito maior de morte quando a gente está num peso muito baixo do que quando a gente está com peso alto. E vejam, a gente não está aqui querendo defender, né, o sobrepeso e a obesidade. Acho que não é esse o ponto. O ponto aqui é só trazer informações científicas e dados para que a gente tenha clareza do cenário completo, né, Lê? Dessa confusão, porque a gente conversa muito sobre isso, né? Se a pessoa se a pessoa emagrece, as pessoas valorizam que ela muito, emagreceu. Né? Incrível. Né? E independente do que aconteceu ou o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Se a pessoa engorda, todo mundo já julga ou acha que ela está com algum problema. Então, se ela ganhou alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Então, essa confusão que é colocada em cima desse atributo físico, porque é isso, é uma característica física da pessoa, né, desse corpo, em relação ao que tem por trás da vida dela, em relação à confusão que é feita do valor dela, da capacidade dela, da competência dela, enfim, de muitas coisas. Então, isso é muito importante deixar claro que nada tem a ver e da gente parar de comentar sobre o corpo das pessoas e sobre a magreza das pessoas também, né? O outro lado também não é para comentar, né? Mas da magreza, que eu acho que é esse impacto que... porque quando a gente está falando de uma obesidade, é isso, né? É o somado que pode ter um desfecho, um final não positivo. Não é minha área de atuação, de especialização, tá? Aqui vocês duas para falar um pouco melhor disso. Mas o que me parece é que quando a gente está... Que é isso que ela trouxe. Quando está com peso muito menor, o risco de vida é muito mais... Né, é muito maior, muito mais importante, significativo do que o contrário. Sim. Então, Manu, vamos para você agora. Opa. Você é uma nutricionista esportiva comportamental, raridade. Raridade. Né? De se achar. Você percebe que as pessoas hoje elas justificam muito a preocupação delas de saúde com o discurso do tô focado? Como que é a sua percepção disso? Nossa, com certeza.
Eu acho que é isso, né? Esse conceito de saúde tá muito confuso hoje em dia. As pessoas não sabem mais o que é saúde, o que é ser saudável. E uma coisa que a gente estava conversando, né, semana passada, eu e a Ana Lu, é um pouco... A gente tem que ter bastante cuidado e atenção com esses discursos, né? Das pessoas terem um discurso de controle mascarado por saúde. Na verdade, é isso, né? Exatamente. É isso. Então, controle super rigoroso com a alimentação. Então, medo de comer, né? As pessoas não saem mais do plano alimentar. Então, exigem isso no consultório. Eu quero uma dieta em grama, pesado, absolutamente. E quando as pessoas vêm de outras nutricionistas, né? Eu até questiono, pô, como que você tá temperando a sua salada? Não, eu não tô temperando a minha salada porque azeite é caloria vazia. Não consome nenhum tipo de doce. Então, assim, já não tá com um comer normal, né? Assim, um comer equilibrado, um comer Funcional, né? funcional, que a pessoa tem prazer. Tá num controle muito rigoroso com a alimentação, assim. Não sai pra comer com os amigos ou familiares, enfim, ou com ninguém, né? Só fica muito comendo, né? O que tá prescrito nessa dieta, assim. É o medo, né? É isso, é o medo e é o medo de engordar, que é isso que a gente... Que o medo de engordar não está relacionado... Peso não está relacionado sempre à saúde. Então, acho que isso é para a gente bater bem na tecla aqui sempre. Porque é essa confusão que gera, esse medo que gera. A gente, infelizmente, tem profissionais que endossam ainda, né? Essa ideia, exatamente. E reforçam na cabeça das pessoas esse medo, o que... É bem complicado, pode falar. Não, e eu acho que é importante dizer que não é fisiológico mulheres terem um percentual de gordura tão baixo, né? Assim, então, terem tanquinho, por exemplo, é um corpo muito construído. E assim, com uma rotina de exercício muito exaustiva, com um déficit calórico, com uma dieta muito rigorosa. Então, é isso, esse corpo não é um corpo... A pessoa não tem um comer assim, é isso, né? Natural, né? Não tem. Tá muito inserida numa rotina de exercício físico, numa alimentação muito rígida mesmo. Então, isso a gente não tá falando de saúde, né? A gente tá falando de um corpo construído. Perfeito, perfeito. E é difícil, né? Exato. É muito difícil sustentar esse corpo, porque ele não é fisiológico, né? Não é natural, Não né, é. Manu? Assim, é um corpo que a gente tem as nossas funções e a gente tem os nossos papéis. E um corpo desses, ele limita, inclusive, essas funções e esses papéis. Então, assim, hoje em dia, ter mulheres que param de menstruar porque elas estão com um percentual super baixo de gordura... acabou sendo normal. E não é. Mas isso não é natural, né? Assim, a gente tem que menstruar, faz parte do nosso... E, poxa, né, que cruel, né? E Ser que cruel. vendido, porque a gente sofre. Você vê as pessoas sofrendo horrores pra parar de comer, e pra fechar a boca, pra diminuir esse percentual de gordura. Você tá lutando contra o seu corpo. E esse corpo vendido como ideal, ser vendido como saudável também... É muito errado. Muito errado. É muito É injusto. muito cruel, é muito Caramba. É muito errado. E a gente vê nas redes sociais, né, assim, blogueiras falando que pararam de menstruar porque estão com um percentual de gordura baixo. E assim, como se fosse... Celebrando, né? Como Normal. se fosse uma coisa incrível. E assim, não é normal, não é saudável. Já tem estudos que mostram, né, que parar de menstruar pode levar ao desenvolvimento de uma osteoporose precoce. Então, assim, mulheres jovens de 25 anos com osso de mulheres pós-menopausa, assim, de 60 anos. Então, é realmente muito grave isso. É muito grave, acho que é muito importante isso que você trouxe, né? Não é a minha opinião Sim. da Manu, opinião da Flua, é uma opinião dos estudos, né? Sim. Acho que a ciência traz e essas consequências muito importantes para isso, né? Para a saúde. E a gente está falando de saúde, né? É essa a bandeira que a gente está levantando. A Ana Lu trouxe um pouquinho aqui, né, no começo, sobre padrão de beleza. Contou pra gente que atualmente então tá tendo essa volta do padrão de beleza extremamente magro, né? E aí, Lê, é errado? Queria jogar essa bola aí pra você. É errado as pessoas quererem perder um pouco de peso?
Não é errado, né? Eu acho que é importante a gente colocar aqui que a gente também não tá querendo aceite o seu corpo e nunca tente melhorar nada, né? É importante diferenciar isso aqui. Então, não é errado você querer perder peso, você querer melhorar, você querer se sentir mais bonita ou mais bonito. Não tem nada de errado nisso. O que a gente traz aqui como visão crítica mesmo, até para você refletir, é no sentido de aonde você está mirando, né, esse seu objetivo, ou por que você está querendo esse peso ou essa perda de peso, né? Então, assim, será que faz sentido essa perda de peso para você? Então, vamos pegar uma mulher que já está lá num corpo super magro, né, que já está lá quase não menstruando. Ela querer perder peso não vai ser saudável. Né? Aí a gente está colocando em risco a saúde dessa pessoa. Aí, nesse caso, não seria, né, natural, não seria bom. Agora, uma pessoa que está lá num peso, numa faixa de peso, como a gente viu aqui, né? Que é natural, que tá bem, que tem lá os seus exames, ou que estão até com um pouco dos exames alterados e que precisa ter essa perda de peso, tá tudo certo, né? Então, eu quero até resgatar a flexibilidade lá do Capra, que é um pouco disso também, assim, como que a gente transita. Tá tudo certo você querer melhorar. De novo, qual vai ser a reflexão? Qual o seu objetivo, por que você quer perder esse peso, né? E qual é a sua referência, né? Com quem você está se comparando ou com qual corpo você está, né, mirando aí de resultado. Perfeito. E eu acho que como a pessoa vai perder esse peso, né? Também, é muito importante da fundamental. gente pensar se vai ser uma perda de peso. Acho que se Saudável. engajando, né, em Comportamentos Processo de melhores, né? consciência mesmo, Comportamentos né? melhores. Exato, em exercícios físicos ou atividades físicas que ela tenha um prazer, numa alimentação que seja real, né, que seja natural aí para essa pessoa, ou se vai ser, né, a custo de restrições, a custo Sofrimento. Exato. Tem uma urgência, né? A gente recebe bastante essa urgência em emagrecer. E daí, com a urgência, vem os métodos Não muito saudáveis, não né? muito saudáveis. Não sei como é pra vocês. Por aqui tem aparecido. Eu acho que é importante a gente fazer um descolamento dessa fala, né? Assim, eu acho que primeiro tem a questão do lado B, que as pessoas não contam, ou elas contam com vergonha, ou elas não querem falar que elas estão usando hormônio, ou que elas estão usando a injeção, que elas estão tomando alguma coisa, enfim. Então, e acho que é muito problemático para fora quando é uma pessoa que gera uma influência e ela não fala que ela faz isso e ela, né, vende como se fosse uma coisa natural. Então, isso acho que é um problema muito grande. O que não significa que não tem pessoas que não precisem e que não vão se beneficiar de fato, Perdendo peso. né, de uma ajuda de uma medicação. Diferente de uma modulação hormonal, né? Sim, Mas, sim. assim, de uma medicação. Então, porque as medicações estão para ajudar. Mas como a gente vê hoje acontecendo, que é assim, peguei a receita da minha vizinha, né? Tô fazendo a minha dosagem, aí perde peso, não ajusta a dosagem, não volta no médico, não tem um acompanhamento, não repensa o estilo de vida, porque nada vai adiantar, né? Ou ela vai ter que ficar tomando a medicação pro resto da vida, e que vai ter efeitos colaterais, que nem sempre são bons, como, por exemplo, enjoo. Ou ela vai voltar a ganhar peso assim que ela parar de tomar a medicação, porque ela não repensou outras coisas importantes, que é o que tanto a gente fala aqui de, né, mudar comportamento, pensar como a gente faz de uma forma amigável e tranquila para a pessoa, porque é um desafio mudar comportamento, né? Sim, Qualquer sim. comportamento é um desafio. Então, isso é um pouco... acho que é importante fazer colocar esses dois pesos aí, porque tem pessoas que vão se beneficiar de fato quando num trabalho sério, né? Quando isso é colocado num trabalho sério. Perfeito. O acompanhado, inclusive, ele é indicado, né? Sim. Ele foi... Penso nos análogos de GLP-1 aqui, que é medicação Ozempic, Sibutramina, etc. Mas eles foram desenvolvidos para uma resistência insulínica tão em consenso para tratamento de obesidade clínica, como a Manu trouxe.
O problema é o que a Lê comentou, de como é feito o uso indevido, sem menor crítica sobre o que está acontecendo e sem pensar no longo prazo, né? Inclusive, eu já vi pessoas magras usando desses medicamentos para chegar no tanquinho que a Manu falou que não é o natural, né? Então, assim, realmente, por isso que eu tava trazendo, né? Assim, para que você quer esse corpo? Qual o seu objetivo em querer esse corpo? Né? Da onde você está tirando esses seus objetivos? Então, esse passo para trás para entender da onde vem e por que você está querendo chegar nesse lugar é uma reflexão importante, né? É bem importante, porque tem casos que vão ser, sim, se beneficiar do uso, mas a gente precisa ter critérios, precisa ter, né, essa visão crítica. E eu ia falar um pouco do efeito sanfona, né, Ale, que você falou que muitas pessoas acabam fazendo uso de medicamento, né, sem nenhum tipo de indicação médica ou acompanhamento médico, nutricional, e aí param de utilizar o medicamento e ganham o peso de novo, né? Porque é isso, assim, as pessoas acabam perdendo muita massa muscular nesse processo de perda de peso, e quando suspende o uso da medicação e voltam a comer sem nem ter olhado para a forma como comem, né? Ou nem ter mudado o estilo de vida, o corpo vai tentar, a todo custo, recuperar essa massa muscular. E aí vai recuperar também gordura. E ganha bastante, né, Exato. Manu? A composição corporal muda muito. Então, uma pessoa que, sei lá, tinha 80 quilos e fez uso da medicação, quando ela parar de usar a medicação, ela pode ter 80 quilos, mas a quantidade de gordura corporal vai ser maior ainda. Então, a composição corporal vai ter mais gordura, né, depois desse reganho de peso do que antes. Em resumo, vai tudo pro contrário do que ela quer. Exato. Em resumo, isso. vai dar tudo Em errado. resumo, vai dar tudo errado. Beleza. Gente, vamos responder então, agora, fazer uma rodada, responder saúde ou estética. Dá para querer os dois, Ana Lu? Eu vejo uma estética com saúde com o conceito que a Lê trouxe de flexibilidade. Aí eu enxergo essa possibilidade. Perfeito, que acho que o que a gente conversou, né, na semana passada é o quão difícil que é a estética andar junto com a saúde se a gente for ter como padrão, como parâmetro, como referência o que é vendido hoje de corpos extremamente magros. Exato. Né? Considerando que a gente tem uma pluralidade de corpos, né? É uma diversidade, é diferente, as pessoas têm anatomias diferentes. Então, se a gente ficar preso a um único referencial, vai dar errado. Né? Certamente. Vai dar ruim. Então, meninas, querem complementar? Quero. Eu acho que uma coisa importante, então, é a gente considerar primeiro a nossa estrutura, né? Então, assim, como que é o meu corpo, como que ele funciona e quais são os limites dele. Porque eu, por exemplo, vim de uma mix... Bom, todo brasileiro tem o seu mix aí de origem, aí a gente é uma miscelânea. E eu tenho uma característica que eu jamais vou ter perna fina. Então, assim, não adianta, se eu quiser ter a perna da modelo XYZ... Eu acho que nem fazendo cirurgia plástica vou chegar. Então, entender os meus limites e entender que dentro do meu corpo dá para melhorar? Sempre. Mas eu preciso entender esses limites e respeitar essa genética, essa estrutura, entendendo que tem beleza em todos os tipos, né? Em todos os tipos de corpos. Beleza, então tá bom. Então, agora, acho que assim, a gente trouxe aqui alguns problemas e aí eu queria que a gente trouxesse algumas soluções também. Importante. Então, assim, a gente falou sobre essa questão da pressão estética. E aí, como que a gente pode voltar a se conectar um pouquinho mais com o nosso corpo? Lembrando que a gente não vai amar 100% tudo nele, né? Assim como a gente não ama 100% as coisas nas pessoas que a gente ama, né? Ou até nos nossos animais de estimação também. Tenho certeza que ele fez alguma coisa que você não curtiu. Então, Manu, o que a gente pode fazer em relação à rede social para começar a se reconectar mais com o corpo? Eu acredito que eu vou falar um pouco sobre a questão da insatisfação corporal antes, né? Porque eu acho que é o que faz com que as pessoas
Busquem Não o que elas gostem. Busquem buscam. modificar, exato. Acho que vem de uma origem de insatisfação corporal, né? E a gente estava conversando semana passada um pouco como que acontece essa insatisfação corporal. Vem muito de uma comparação. Então, quando a gente olha alguma coisa, né, internaliza e acredita que existe algo ideal, né? Então, que é esse padrão de beleza. E aí a gente olha para nós mesmas e fala, pô, tá diferente isso. Tá meio longe. Exato. E aí você passa a ter uma insatisfação corporal, né? Não gostar do que você vê. E essa comparação, hoje em dia, nas redes sociais, está muito exacerbada, né? Quantas E fácil, horas... né? Exato, a gente fica exposto a corpos extremamente magros e tonificados no Instagram, assim. Então, 4 horas por dia, vamos supor, assim, você tá suscetível a isso, né? Então, acredito que a primeira coisa é você parar, né, de ter esses estímulos. Então, deixar de seguir essas pessoas. E acredito que reduzir tempo de tela também é algo muito importante. E eu vou complementar, mas não só isso que você está trazendo, que é além de diminuir e de parar de seguir eventuais perfis que não te fazem bem, é você seguir outros perfis que te mostrem corpos reais, né? Porque se eu tô lá vendo só esses corpos quase que moldados, né? Ou sei lá se tá photoshopado, né? Enfim, com todas os vieses aí da inteligência artificial, eu também ter corpos reais para eu conseguir estar mais próxima do que é o dia a dia, né? Sim. E aí acho que fica a dica do Instagram da Paola Oliveira, Sim. atriz que vem levantando essa bandeira Sim. já há pelo menos 2 anos. Aí, né, fortemente da questão do corpo de carnaval e tal. E que é bem atacada também, porque, né, porque tem celulite, porque tem real, porque tem uma perna maior. Então, e o quanto que é surreal essas falas, porque é isso. Se você pega o casal aí, né, Diogo Nogueira e Paulo Oliveira, que falam que é o máximo do combo que funciona, fala, eles estão sendo criticados, imagina o resto. Né? Então, eu acho que também, e para esse tipo de pessoa, para mudar um pouco a referência mesmo, né? E ver a realidade. Né? E por esse lugar. Lê, traz pra gente alguma atividade que dá pra pessoa fazer para ela começar a se reconectar com o corpo. Perfeito. A gente conversou um pouquinho, né, sobre isso, de que é importante começar a olhar tudo o que o seu corpo viabiliza que você faça e que seja tão gostoso, né? Então, sei lá, eu adoro dançar, eu adoro abraçar as pessoas. E daí, pensar que o meu corpo possibilita essa troca, esse movimento, enfim, esse conforto, né? De você poder carregar a Luninha no colo, que é uma delícia. Então, eu acho que são coisas que vão te aproximando de um lugar um pouco mais gentil com o seu próprio corpo. E daí, pensar nessas possibilidades é uma estratégia. Assim como você ter um cuidado melhor com o seu corpo. Passa lá um creme gostoso, faz uma massagem no seu pé, né? Vai tomar um banho e sente seu couro cabeludo, enfim. Aproveita aí as partes do seu corpo que você também gosta. Então, na hora que você for olhar no espelho, ao invés de você ficar olhando só aquela espinha, aquela marca que você não gosta, olha alguma coisa que você sente, né? Que é legal, o seu sorriso, o seu olhar, o seu cabelo, sei lá, né? Cada um vai ter também pontos do corpo que são bonitos e que gosta e que se sente bem. Então, fazer um pouco também desse olhar. E se tiver difícil, pergunta para aquelas pessoas que você gosta e fala assim, pense nos elogios que você já recebeu em relação também ao seu próprio corpo, porque isso amplia muito o seu olhar só se você estiver focado só na crítica. Legal. Ótimas dicas. E, Ana Lu, então a gente falou um pouco de corpo, mas vamos falar de comida também, né? Afinal, somos nutricionistas. Né? Então, como que a pessoa pode começar? Então, a gente falou muito da questão da proibição, que as pessoas estão com medo de comer, medo do açúcar, de gordura. Como que dá para essas pessoas começarem a fazer as pazes com a comida? Eu sei que é um caminho longo, porque o tempo todo é falado pra gente que tá errado, que a gente tem que comer light, que a gente tem que comer, né? Então, assim,
essas coisas são colocadas como atributo de saudabilidade, né? De que o alimento está mais saudável. Então, traz pra gente o que a gente pode começar a fazer para começar a mudar um pouco essa chavinha. Perfeito. Eu acho que realmente é um caminho longo, é uma construção. E o que eu vejo muito é esse lugar de se tá gostoso demais, provavelmente eu tô errada. Então, um caminho possível é entender que não vai existir um alimento certo ou um alimento errado, um alimento que vai me engordar, emagrecer, fazer mal, fazer bem. E a gente pode se expondo a isso e testando dentro dos nossos limites, dentro do que é confortável, abrir caminhos, desbravar caminhos de possibilidades e ver o que acontece. Eu quero comer meu bolo com a minha avó de domingo. Isso vai atrapalhar a minha saúde, meu emagrecimento, meu objetivo no final? Como eu me sinto com isso? Eu vou me expondo a isso aos poucos. Então, pensar numa alimentação saudável de forma equilibrada é um pouco sobre isso. É pensar em contextos e pensar em momentos para que todos os alimentos caibam e façam parte. Falando assim parece fácil. E por isso que eu falo da exposição, que as coisas levam tempo e que tem pessoas que vão se sentir mais ou menos confortáveis. Isso é um processo de atenção, de conscientização da sua relação com a comida. Isso vai ser muito importante nesse processo de construção. Eu acho que você trouxe uma coisa, até anotei aqui. Se está gostoso demais, né, provavelmente está errado, né? E eu queria, Lê, que a gente trouxesse um conceito técnico aqui sobre os tipos de fome. Porque a gente tem essa parte, né, o nome técnico aí, hedônico, do prazer. Do prazer. Mas eu acho que é importante a gente contextualizar que não está errado, né? E de forma técnica, não está errado comer por prazer. Fala um pouco pra gente disso. Tá, perfeito. A gente pode dividir, né, os nossos tipos, 4 caminhos macros, né, assim, que levam a gente a comer. Um deles é a fome do corpo, que a gente fala. Então, é quando o estômago ronca, a gente sente aquela, né, necessidade pela comida, às vezes tem uma dorzinha de cabeça, enfim. Então, é o nosso corpo pedindo comida lá e é aonde a gente precisa comer, né? É uma necessidade física, vamos precisar comer. Fora esse caminho, a gente vai ter 3 caminhos que a gente pode escolher comer, né? Então, assim, não é que tá errado e nem que tá certo, a gente tá escolhendo comer e vai depender do como a gente tá comendo nesses outros 3 caminhos. Então, um deles é contexto. Então, eu tô dentro aqui de uma reunião, acabou, a gente vai tomar um cafezinho, comer um bolo. Então, eu tô num contexto que me levou a comer. Eu não tô com uma super fome, mas faz sentido, eu quero dividir aquele momento com as pessoas, eu vou comer, né? Então, é um contexto. Um outro caminho é quando eu vou comer por prazer, que daí é um pouco do que a gente estava falando. Poxa, eu tô com vontade de comer a Carolina famosa de doce de leite, que eu adoro, é um dos doces preferidos, e é uma vontade específica. Então, assim, é um prazer eu comer aquele doce, que eu vou comer com pedacinhos, eu vou saborear, eu vou curtir. E daí aqui, a dica, gente, é primeiro, entender qual é a sua vontade específica de fato. Então, o que você tá querendo comer. E quando você for comer por prazer e não com culpa, né? Porque tem muita gente que sente essa vontade, que até identifica o que é, mas daí come, tipo, eu não devia estar comendo, droga, eu tô comendo, né? Então, assim, o primeiro passo aqui é comer com prazer, mas com leveza, né? Sem culpa, aproveitando esse momento. E não engolindo esse momento, E não né? engolindo. Ou se martirizando no momento, falando, depois eu vou queimar as calorias na esteira. Na esteira. Posso fazer um adendo? Pode. Acho que é interessante você falar esse do comer com culpa, né? Porque tem pessoas que fazem uma restrição objetiva, que não se permitem a comer, mas tem as pessoas que fazem essa restrição cognitiva, né? Que entendem que não podem comer, mas que comem, e aí vem esse sentimento de culpa, assim, de não poder comer e tudo mais. Então, também isso é tão importante quanto as pessoas que não comem. Total. E daí a gente entraria um capítulo à parte, um próximo
podcast. Mas com certeza. Então, a gente falou de 3 caminhos: a fome, o contexto, o prazer. E daí tem o último, que é o caminho do comer emocional, que a gente chama. Que é quando eu tô descontando ou aliviando meus sentimentos na comida. Aí aqui também é um capítulo à parte para a gente trabalhar, mas só dando, né, um resumo, é quando eu uso o alimento como minha válvula de escape. E daí, assim, não tem problema eu fazer isso consciente, né? E às vezes o problema vai ser quando isso é feito de maneira inconsciente, ou seja, automática. Quando eu vejo, eu já comi, né? Já afoguei minhas mágoas lá na bebida ou no chocolate, ou seja lá onde for. E quando a comida é a única válvula de escape, né? Então, quando a pessoa não tem outros recursos para comer e acaba usando só esse caminho como alternativa. Então, trazendo um pouco do que é o saudável ou não, é a gente, então, trazer as escolhas para esses diferentes caminhos e essa escolha consciente, entendendo o que te faz bem, né? Porque a culpa ali não vai te fazer bem, nem afogar sempre as angústias no chocolate. E nem resolver nada, Não né? resolve. Só o contrário, só vai piorar. Beleza, isso. então tá. Então a gente está terminando aqui hoje a nossa conversa. Resume pra gente, Lê, em uma mensagem, então, o que a gente falou aqui hoje. Acho que o ponto-chave aqui é entender que a saúde ela não é uma visão tão restritiva, né? Ou tão utópica, que nem a gente viu da OMS. Ela vai precisar ser flexível. E que o nosso corpo não define o nosso valor, né? Ou não define se a gente é ou não focado, ou se é ou não uma pessoa boa. Eu acho que isso é super importante. O nosso corpo, ele vai ser um veículo, ele pode melhorar, a gente pode cuidar melhor dele, mas com gentileza e também entendendo que ele vai ter os seus limites, né? Então, que a estética, ela pode fazer parte aí do nosso objetivo, mas que a gente precisa pensar qual é essa estética ou qual é esse corpo e por que eu tô querendo chegar nesse corpo. Perfeito. Então, queria agradecer, Ana Lu, Manô. Obrigada. Amei. Pela nossa conversa. Foi muito legal mesmo. Gostoso. Faremos mais, com certeza. E aí, deixar um canal aí, então, se você precisar de ajuda para conseguir mudar um pouco isso que a gente está falando, porque a gente sabe que é um desafio. Então, você pode contar com a gente, né? Entra no nosso Instagram, que é o @fluanutrição. A gente está esperando lá um monte de vídeo que a gente grava, pode sugerir tema. A gente tem as Nutris para atender também, para ajudar. Fazemos palestra nas empresas também, então conta com a gente e a gente espera vocês aí no próximo podcast. FluaCast. FluaCast. E se você gostou, curte, divide, compartilha com quem você acha que esse conteúdo vai fazer sentido. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau.